Então, tá bom. Oficialmente, bom dia para vocês. Vou colocar aqui o compartilhamento da tela, né? A gente está no capítulo 7 da edição da UBU, mas também dessa mais antiga, que é a que eu tenho aqui agora. Na próxima eu já devo voltar para a UBU, tá? É que agora eu estou com um problema mesmo de conseguir abrir o arquivo da biblioteca. Mas enfim, vamos lá. Olha que bom, gente. A gente já passou bem da metade, né? Já estamos nos encaminhando aí para. Já estamos nas últimas 100 páginas. Eu acho que agora a gente deve finalizar nesse semestre mesmo essa leitura, né? E aí vamos pensar o que que a gente faz da próxima. Então, vamos lá. A localização da experiência cultural, né? Vocês notaram que hoje a gente começou às 11, né? Um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter que atender a uma e às vezes fica meio apertado para mim em meia hora conseguir sair, voltar para o consultório e tal, almoçar. Mas eu vou ver se eu consigo passar de hoje para 1h30, né, esse paciente, para poder então continuar na nossa hora normal. Vamos ver. Então vamos lá. A localização da experiência cultural. Na praia do mar de mundo sem fim, crianças brincam. A epígrafe. Então, neste capítulo, desejo desenvolver o tema que enunciei sucintamente por ocasião do banquete organizado pela Sociedade Psicanalítica Britânica para assinalar o término da publicação da Standard Edition das obras de Freud. Em minha tentativa de prestar tributo a James Strachey, disse. Você sabe que o James Strachey foi quem fez a tradução, né, para o inglês, né, da obra do Freud, primeiro. Então, Freud, em sua Topografia da Mente, não encontrou lugar para a experiência das coisas culturais. Deu um novo valor à realidade psíquica interna e disso proveio um novo valor para coisas que são reais e verdadeiramente externas. Freud utilizou a palavra sublimação para apontar o caminho a um lugar em que a experiência cultural é significativa, mas talvez não tenha chegado ao ponto de nos dizer em que lugar na mente se acha a experiência cultural. E o Winnicott volta dizendo, então, né, desejo agora ampliar essa ideia e fazer uma tentativa de exposição positiva que pode ser criticamente examinada. Utilizarei minha própria linguagem. Bom, a gente já não esperaria diferente do Winnicott, né? Tudo ele devora, não é? E depois devolve na sua própria linguagem. Vamos lá. A citação de Tagore sempre me intrigou. Em minha adolescência, não tinha ideia do que pudesse significar, mas sua marca ficou em mim e essa impressão não se desvaneceu. Quando vim a tornar-me freudiano, soube o que ela significava. O mar e a praia representavam uma relação infindável entre o homem e a mulher, e a criança surgia então dessa união, para dispor de um breve momento antes de, por sua vez, tornar-se adulta ou genitor. Depois, como estudioso do simbolismo inconsciente, soube, sempre se sabe, que o mar é a mãe e que, na praia marítima, a criança nasce. Os bebês surgem do mar e são vomitados sobre a terra, como Jonas o foi da baleia. Assim, a praia do mar era o corpo da mãe após a criança nascer, e a mãe e o bebê, agora viável, estavam começando a se conhecer mutuamente. Depois comecei a perceber que isso faz uso de um conceito mais apurado do relacionamento genitor-filho, que poderia haver um ponto de vista infantil, não apurado, um ponto de vista diferente daquele da mãe ou do observador, e que esse ponto de vista do bebê poderia ser proveitosamente examinado. Por longo tempo, minha mente permaneceu em estado de não conhecimento,
com esse estado cristalizando-se em minha formulação dos fenômenos transicionais. Nesse ínterim, trabalhei com o conceito de representações mentais e com a descrição destas em termos de objetos e fenômenos localizados na realidade psíquica pessoal, percebidos como internos. Acompanhei também os efeitos do funcionamento dos mecanismos psíquicos da projeção e da introjeção. Compreendi, contudo, que a brincadeira, na verdade, não é uma questão de realidade psíquica interna, nem tampouco de realidade externa, não é? É isso que a gente tem visto. A brincadeira é isso que a gente chamaria, com a linguagem do Winnicott, de um fenômeno transicional, ou seja, não faz parte nem da nossa realidade psíquica interna, nem do mundo lá fora. Né? Então, cheguei agora ao tema principal deste capítulo e a pergunta: se a brincadeira não se acha nem dentro nem fora, onde é que ela se acha? Aproximava-me da ideia que expresso em meu artigo a capacidade de estar sozinho, não é? Que a gente vai ver, inclusive, lá no curso de Winnicott e tal, esse artigo está lá. Onde afirmo que, a princípio, a criança está sozinha, apenas na presença de alguém. Ou seja, é só possível, a princípio, estar só, não é? Na presença de alguém, tá? É a ideia de um ambiente, não é? Que nos permite estarmos sozinhos. Ou seja, o bebê, ele não nasce sozinho, não é? Estar sozinho é uma conquista, né? É uma conquista que só é possível se o ambiente for suficientemente bom. Tá. Naquele artigo, porém, não desenvolvi a ideia do campo comum nesse relacionamento entre a criança e outra pessoa. Meus pacientes, especialmente quando regressivos e dependentes na transferência ou nos sonhos transferenciais, eu acho que tem umas letras meio faltando aqui, mas sonhos transferenciais. Ensinaram-me a encontrar uma resposta para a pergunta: onde fica a brincadeira? Desejo condensar o que aprendi em meu trabalho psicanalítico num enunciado teórico. Reivindiquei que, ao observarmos o uso pela criança de um objeto transicional, a primeira possessão não eu, estamos assistindo tanto ao primeiro uso de um símbolo pela criança, quanto à primeira experiência da brincadeira. Veja, ontem, no grupo de Lacan, né, a gente estava discutindo lá, né, com a leitura da IACI, uma coisa que era muito interessante, que era justamente a ideia de uma possibilidade de uma experiência não eu. Essa experiência não eu que vai, não é, da entrada do indivíduo na cultura, ou seja, no simbólico, ou possivelmente a gente poderia usar também na lei, ou, para falar com o termo lacaniano, com a introdução do significante no nome do pai, não é? Aí seria, a gente está tentando fazer assim correlações, mas na maneira em que a gente acha essa primeira coisa, não eu, né, a gente não vai para o Winnicott diretamente para o amor objetal, não é? Essa libido que se liga fora. A gente vai, inicialmente, ter um passo antes, que é nos conectarmos a um fenômeno que é um fenômeno transicional, ou seja, que é um fenômeno que é não eu, mas também é não o outro, ou seja, a gente se conecta ao mundo exterior, através desse mediador, esse mediador que a gente vai chamar do brincar. Ok? Então, aí entraria essa experiência da brincadeira. A brincadeira é um teste do mundo lá fora, né? Que nem faz parte da nossa realidade psíquica interna, né? E nem é propriamente algo do exterior, mas é, de toda feita, a primeira possessão não eu. Né? Então, o outro aparece para nós, e o próprio eu, que surge junto com o surgimento do outro, não é? Ele acaba surgindo através desse jogo que se faz, não é? Com os objetos transicionais, os fenômenos transicionais e a cultura. É aí esse grande campo de jogo de todos os seres humanos, não é?
que criam, então, essa coisa que são os fenômenos transicionais. A cultura, ela é negociada. Veja só, as palavras, quando você cria um signo linguístico, por exemplo, como uma palavra, o que que a palavra é? A palavra é um símbolo, não é? Então, quando a gente está falando de simbólico, a gente está falando desse reino das nomeações. Mas percebam, as nomeações, elas dependem de um jogo relacional no qual as pessoas, elas, brincando, criam nomes, né? E aí, eu acho tem um livrinho infantil muito bacana, que fala, enfim, que a gente pode usar para ilustrar isso, que se chama Marcelo Marmelo Martelo, né? Então, esse Marcelo, ele vai lá e fala, poxa, mas por que que isso aqui chama cadeira e não sentador? Né? Já que a ideia dessa cadeira enfim, é para sentar, por que que se chama cadeira? Bom, é porque a gente não sabe muito bem, mas a ideia é, as palavras, elas são convenções. Ou seja, a convenção, ela é um aspecto da brincadeira humana, percebe? Poderia ser sentador? Poderia, né? O Marcelo, ele vai fazendo esse jogo com tudo, não é, que está ao seu redor, e ele vai entendendo que as palavras e as coisas não são a mesma coisa, não é? Então, ele vai entendendo que a maneira como você nomeia, não é? É uma coisa, assim, de certa forma, arbitrária. E é arbitrária como qualquer outra brincadeira. Então, a maneira como nós nos conectamos, né, entre sujeitos e objetos, sempre tem um tom de arbitrariedade. Essa arbitrariedade, ela coloca, então, uma espécie de jogo, não é? Quando a gente fala para uma pessoa, olha, o nome dessa criança vai ser X. Bom, tudo bem. O nome dessa criança vai ser X por quê? Porque eu inventei, porque eu criei, né? E aí, a capacidade de criação, veja só, isso que a gente chama de realidade, no fundo, a gente está se referindo a toda a consistência do simbólico. E o simbólico, ele não está dado, ele está em negociação, ele está em criação. E o que é bom de que o simbólico esteja em criação é justamente que, se foi criado, ele pode ser reconstruído, não é? Então, a construção da realidade, ela é interessante porque ela permite a reconstrução, que é o caso do Marcelo Marmelo Martelo. Ele está dizendo, olha, por que que isso foi construído dessa forma? Por que não se constrói de uma outra que faz mais sentido? É a maneira como a gente entra no simbólico, às vezes não questionando, e às vezes sim questionando a própria realidade. Veja, a realidade é totalmente diferente do real, né, lacaniano, né, que é essa ideia do real é aquilo que a gente não pode perceber, a gente não pode tocar, porque se a gente se aproxima, de certa forma, a gente, para perceber, vai ter que nomear, e se a gente nomear, isso já está entrando no simbólico, então ele não aparece no real. Ah, mas o que aparece do real é justamente aquilo que vem e a gente não consegue nomear. E aquilo é angustiante. Nós somos uma máquina de nomeações. O que a gente não consegue nomear nos causa angústia, né? Aquilo que a gente sente, mas não consegue nomear, é justamente aquele afeto, que, como diz o Lacan, é aquele afeto que não mente, é angústia, tá? Então, o resto mente, né? O remente por quê? Porque, bom, não é que a maçã precisaria se chamar maçã, é que na nossa língua alguém convencionou assim, mas é a grande brincadeira da formação da realidade. Então, vamos lá. Isso fica claro para vocês, gente? Vocês gostariam que desenvolvesse alguma coisa? É? Tá de boa? Então tá. Ahn, eu vou só repetir aqui. Reivindiquei que, ao observarmos o uso da criança de um objeto transicional, né? Então, por exemplo, a naninha, né, que ela faz uso, a primeira possessão, não eu, estamos assistindo tanto ao primeiro uso de um símbolo pela criança, quanto à primeira experiência da brincadeira. Símbolo de quê que é essa naninha? Bom, é símbolo tanto do corpo da criança, quanto é símbolo do mundo lá fora, né? Então, e o símbolo é uma coisa que surge no lugar de uma outra coisa que não está lá. Percebe? Então, assim, a gente só consegue simbolizar a mãe porque a mãe não está sempre lá, né? O problema é que quando, na fantasia da criança, a mãe está sim sempre lá, então ela não cria símbolos suficientes para ver a mãe como um outro. E aí, então, a gente percebe a importância
da frustração, não é? Para o desenvolvimento simbólico de cada um. Por quê? Porque se a gente não se frustra, ou seja, se a mãe está sempre lá e nada falta, eu não tenho por que criar coisas que fiquem para mim no lugar dessa mãe que falta. Ou seja, a nossa criação simbólica e o próprio brincar é um fruto da frustração e da falta. Não é? Então, que importante que existe a falta. Não é? Para o Lacan, ele vai trabalhar mais essa ideia da falta, não é? E para o Winnicott a gente pode falar assim um pouco mais da ideia da frustração, tá? Mas de qualquer forma, a gente está falando de falta, tá? Então é aquilo que não está sempre lá. E não está sempre lá, vai me frustrar, e se vai me frustrar, eu preciso encontrar maneiras de contornar essa frustração. E por que eu preciso contornar essa frustração para evitar a angústia? Eu nomeio. Quando eu nomeio, como vocês sabem, eu perco muito daquilo que era a realidade do sentimento. Então, por exemplo, o sentimento de fome, não é? Bom, estou sentindo fome. No momento em que eu nomeio a fome, é claro que se perde um pouco da riqueza daquela dor, daquele sofrimento, daquele sentimento, mas ao mesmo tempo eu consigo nomear. Então, aquela sensação complexa se torna uma palavrinha, que é fome, né? E aí, bom, mas essa fome ela é uma coisa que a gente recebe de fora e a gente dá como certa. O problema é que não há uma concretude da palavra fome. A palavra fome não nos incomoda, não dá dor de barriga, mas aquilo a que a palavra, a que esse significante fome se refere, aquilo sim faz doer a barriga. Então, as palavras e as coisas são coisas diferentes. É isso que a gente consegue perceber quando a gente entra no simbólico. Ou seja, a gente sabe muito bem que a palavra mãe não nos dá de mamar, mas ela se refere àquela coisa complexa que sim nos dá de mamar. Percebe? Então, mas a gente vai fazendo essas criações e de repente o mundo a gente começa a não ficar mais com a necessidade de ficar criando símbolos, porque os símbolos já estão lá. Então a gente pega esses símbolos e dá aquilo como de uma forma reificada. É como se a palavra mãe necessariamente fosse a mãe, né? A palavra fome necessariamente representasse a fome, porque a gente se rende ao mundo linguístico, né? E entra então no simbólico através dessa rendição, não é? A gente fala, olha, então eu não vou inventar um idioma novo, não é? Eu vou simplesmente aceitar que as coisas são assim, ou seja, é assim que falamos essas coisas por aqui, não é? E a gente começa então a navegar pelo simbólico. Mas isso que o Marcelo Marmelo Martelo faz, que é questionar o nome das coisas, é justamente a jogada que nos possibilita sair de um estado psicótico e entrar em um estado neurótico. Por quê? Porque a gente consegue perceber, através da reflexão ou da reflexividade, que as coisas, elas são assim, mas elas não precisariam ser assim se outras tivessem acontecido. Ou seja, a realidade é imanente. A realidade ela não tem ares de transcendência, ou seja, não foi Deus que baixou a terra e falou isso vai se chamar fome, isso vai se chamar maçã. Até porque, não é? A gente percebe que nas outras línguas isso tem outros nomes. Então, por que que isso se chama cadeira e não sentador? Bom, porque alguém inventou e as outras pessoas combinaram que seria assim e ficou assim, não é? Isso foi dado com um processo histórico, ou seja, começa aí, não é? Com a entrada no simbólico, a historização, né, do sujeito, não é? Então, o sujeito é um sujeito histórico porque ele percebe que aquela realidade pode ser construída e então as coisas são de certa forma, arbitrárias e convencionais, e não são dadas pelo transcendente, entende? Não são dadas por algum ser que veio e falou, não, isso precisa se chamar copo, garrafa, lâmpada, percebe? As coisas, elas são, então, criadas. E essa noção de que eu posso mudar a realidade é justamente o que nos permite ah, essa capacidade de reflexividade, não é? Isso cria em nós uma coisa que em algum momento o Winnicott chama de um ego observador, que é
Nossa, olha eu tendo um sintoma neurótico. Nossa, olha eu tendo uma resistência para falar tal coisa. Olha eu tendo um ato falho. Ou seja, eu estou falando desse olha eu, porque a ideia era assim, eu olhe para esse eu fazendo isso, não é? Olha, ou seja, eu consigo ter um eu auxiliar, que é esse eu que se volta sobre si mesmo, né? Que se dobra sobre si mesmo e se observa, né? Então, é isso que o Martelo está fazendo também. Ele está usando a linguagem para pensar sobre a linguagem. Ou seja, é uma capacidade metalinguística, não é? Então, isso é importante porque não é que, vamos dizer, o psicótico não esteja na linguagem. É claro que ele está, porque ele está falando, ele está usando as palavras e tal. Mas qual que é a dificuldade que ele vai ter justamente na psicose? É entender o jogo da linguagem, é entender como que então esses significantes podem ser alterados, porque na psicose as palavras têm peso, as palavras e as coisas estão se confundindo umas com as outras, percebe? Então, essa confusão das palavras e as coisas é justamente o que gera um pensamento, de certa forma, psicotizado. Tá bem? Então, e aí é a ideia de, bom, por que o pai? Não é? Por que se fala do pai? Bom, porque o pai seria aquilo que tira, então, que nos tira então desse mundo na que a gente surge do mar, não é? Aí vocês podem pegar a ideia do Freud, do sentimento oceânico e tal. Esse mar narcísico no qual o próprio sujeito ainda não existe, porque ele está mesclado com a mãe, não é? Ele está mesclado com esse mundo oceânico, e aí, de repente, ao se perceber como algo novo, como algo inteiro, que para o Lacan vai ser justamente a ideia da fase do espelho, né? Do estádio do espelho, estádio do espelho. Então, você consegue entender que, bom, com a introdução desse terceiro termo, que é aquilo que faz parte do simbólico, mas não é a mãe, né? Porque quando você tem dois, você não consegue voltar sobre si mesmo, você não consegue ter reflexividade. Para ter reflexividade, é importante que você tenha três termos, entende? E isso para psicanálise e para semiótica em geral, para semiótica peirciana, isso é muito evidente, né? Ou seja, o Peirce, que inventa a semiótica, ele tem essa coisa que é muito interessante, sempre é o signo de três, não é? Então, você tem um significante, um significado, não é? Que são contingentes e arbitrários, que se ligam um ao outro, ou seja, não é necessário que aquele significante se ligue àquele significado, mas você só percebe que ele não é necessário, que esses dois sejam sempre assim, quando você tem um terceiro termo, né? O terceiro termo para o Peirce vai ser justamente o interpretante, não é? Mas a gente pode dizer que significante e significado formam uma coisa terceira, que é o signo. Eles percebem, isso é um signo. E o que que é um signo? É uma coisa que representa outra coisa quando ela não está lá, né? Então, enfim, se eu quero falar mãe, a minha mãe não precisa estar do meu lado, porque senão eu preciso que mostrar, ó, é isso aqui, mãe. Não, eu não preciso disso, eu falo mãe e as pessoas entendem. Por quê? Porque a gente tem essa convenção. Entendem? Ou está confuso? Vocês vão ver que eu gosto sempre de puxar um pouquinho para a semiótica, porque eu acho que é muito importante para a gente fazer a correlação dos autores. Bom, Ahn, uma parte essencial de minha formulação dos fenômenos transicionais está em nunca desafiar o bebê com a questão: você criou esse objeto ou o encontrou? Isso equivale a dizer que uma característica essencial dos fenômenos e objetos transicionais reside na qualidade de nossa atitude quando os observamos. O objeto constitui um símbolo da união do bebê e da mãe, ou parte desta, não é? Como um objeto parcial. Esse símbolo pode ser localizado, encontra-se no lugar, no espaço e no tempo, onde e quando a mãe se acha em transição de, na mente do bebê, ser fundida ao bebê e, alternativamente, ser experimentada como um objeto a ser percebido, de preferência, de preferência a concebido. Não, ser percebido, de preferência a concebido. Não sei se é erro de digitação, se eu que não peguei. O uso de um objeto simboliza a união de duas coisas, agora separadas.
bebê e mãe, no ponto, no tempo e no espaço do início de seu estado de separação, né? Então, a gente, quando consegue simbolizar as coisas, consegue então se separar da mãe. Mas vejam só, ninguém quer se separar da mãe, não é? A ideia da separação da mãe, ela surge por necessidade, não é? Ela surge porque a gente começa então a se frustrar, não é? Com essa mãe que não está sempre lá e vê que então a gente não consegue dar vazão ao nosso princípio do prazer. O que que a gente precisa fazer então? Ah, a gente precisa encontrar outros recursos que estão fora da mãe. E aí que surge, então, essa coisa da introdução do nome do pai. Ou a gente pode pensar que existe, então, essa entrada na cultura, é a entrada, né, no simbólico. E aí, o saudável seria justamente essa capacidade de poder brincar com o simbólico, como faz o Marcelo Marmelo Martelo, né? Ele está fazendo o quê? Ele está brincando com o simbólico. Isso é uma capacidade saudável que amplia a nossa possibilidade de estar no mundo, né? Tá. Qualquer consideração dessa ideia apresenta, de início, grande complexidade, pela necessidade de postular que, se o uso do objeto pelo bebê se transforma em algo, isto é, constitui mais do que uma atividade que poderia ser encontrada mesmo num bebê descerebrado, então tem de ser o começo da formação na mente ou na realidade psíquica pessoal do bebê de uma imagem do objeto. Mas a representação mental no mundo interno é mantida significante, ou a imago do mundo interno é mantida viva, por meio do reforço concedido pela disponibilidade da mãe externa, separada e concreta, juntamente com sua técnica de cuidado infantil. Ou seja, para a gente poder começar a criar o simbólico, e entrar nesse simbólico de uma maneira criativa e com a capacidade de reflexividade, é importante que o nosso ambiente ele não seja um ambiente demasiado áspero, sabe? Demasiado difícil. Por quê? Porque senão a gente não tem a capacidade justamente de se separar dessa mãe, percebe? E isso é uma grande questão em diversas casos na psicopatologia, justamente porque se eu não me separo da mãe, o que que eu vou ter? Bom, eu vou ter uma coisa que, sei lá, os adultos que chegam no meu consultório normalmente chamam assim, tem uma dependência emocional. Mas às vezes não é uma dependência emocional, às vezes é uma coisa assim tão profunda, por exemplo, num caso borderline, não é? Que a gente vai considerar aqui, que o que que acontece? A pessoa realmente ela não consegue se separar desse mundo anterior de simbiose com a figura materna, entende? Então, aquilo ali é uma questão de necessidade. O que que muda em termos de necessidade quando a gente começa a entrar nesse reino do simbólico? Bom, quando a gente passa o simbólico, ao invés de ter necessidade, eu vou ter desejo. Percebe? O desejo surge quando cessa a necessidade. Porque um bebê não tem desejo, um bebê tem necessidades. Percebe? Um bebê recém-nascido. E isso é muito importante. É sempre importante a gente pensar se o nosso paciente ele está falando de uma necessidade, e aí, se for um paciente adulto, a gente pode pensar, nossa, mas é uma coisa meio psicotizada. Ou se ele está falando de uma coisa que tem a ver com o desejo. Ah, bom, tem a ver com o desejo. Ótimo, paciente neurótico e tal. Ah, não, tem a ver com a necessidade. Opa, aqui eu preciso ver o que é uma coisa diferente. Porque a necessidade, quando ela não é cumprida, ela deixa justamente esse que te procurou num estado de completo desespero, não é? Com angústias primitivas. Então, é assim que a gente repara que, bom, por exemplo, um neurótico que perdeu uma pessoa amada e tal, vai estar sofrendo, vai estar, enfim, precisando realizar, não é, todo um processo de luto, não é? Agora, se a gente pega pessoas que vivem nessa faixa da necessidade e ela perde alguém, bom, essa pessoa, ela tende a fazer o quê? Tende a sofrer de uma forma que é completamente diferente da forma neurótica. A gente vê, então, pessoas num estado de desamparo tão profundo,
não é? Que muitas vezes isso leva ao suicídio, muitas vezes levam a questões que tem a ver. Porque veja só, por que que a incidência de suicídio, por exemplo, é muito maior na população que tem esse diagnóstico, assim, como borderline, não é? Ou psicótico, não é? E aí, do psicótico, você pode pensar, poxa, mas ele é o quê? É um esquizofrênico? Ou ele é um paranoico? Ou tem uma melancolia psicotizada? O que está acontecendo? Não é? Bom, se for uma pessoa que está nessa faixa, o que a gente está lidando é justamente com a necessidade. E a necessidade, quando não é cumprida, te leva a um estado de morte, não é? De morte. O que que, então, a gente usa para nos livrar, não é, dessa coisa que é tão absurda do reino da necessidade e que a gente ainda assim consiga sobreviver, o nosso ego consegue sobreviver? Bom, a gente usa um mecanismo de defesa que se chama clivagem. A clivagem, a gente tem que imaginar como um corte longitudinal, diferente desse corte do recalque, não é? Que a gente poderia pensar como um corte horizontal. Tá. Do que o recalque nos protege? Nos protege da angústia. Então, se a cultura diz, por exemplo, que matar o pai é uma coisa muito terrível, talvez as minhas tendências, né, as pulsões que me levam à ideia de matar o pai, bom, vão ficar recalcadas. Mas aí é porque eu tenho um certo desejo de matar o pai. Agora, isso é totalmente diferente quando eu tenho, assim, a necessidade da presença da mãe. E essa mãe não aparece. Imagine um bebê que é deixado no berço. Vamos imaginar um bebê de 2 meses. Ele é deixado no berço e a mãe o esquece lá. E sai, vai para a padaria, vai fazer alguma coisa. O que que o bebê faz? Bom, ele chora, 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 fica roxo, até que uma hora ele não chora mais. Ele fica num estado de paralisia, ele fica num estado de completo pavor. São agonias infantis. Bom, o que que acontece em termos psíquicos? Acontece uma cisão. É aquilo que eu não consigo nomear. Eu não consigo nomear porque, primeiro, eu não estou na linguagem ainda, mas eu preciso separar da minha vida psíquica essa coisa tão apavorante que é ficar completamente desamparado quanto um bebê que é deixado no berço e a mãe não aparece nunca. Entende? Então eu dependo que exista uma mãe que pode sim me deixar frustrado, mas que não pode me deixar completamente decepcionado, porque senão eu preciso realizar uma cisão. E essas cisões fazem com que haja aquilo que a Marion Minebo vai chamar do retorno do clivado, né? O retorno do clivado vai justamente levar a esse tipo de patologia, que vai ser, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Porque quando vem esse clivado, aparece então esse fio desencapado, essa agonia absurda, que a pessoa normalmente reage com raiva, né? Então, a gente observa que o funcionamento mental da pessoa borderline é completamente diferente e sempre ligado à ideia de necessidade, percebe? Isso acontece também nos casos, em alguns casos de psicose, não é? Ou seja, a questão toda é que é muito diferente porque o clivado é totalmente diferente do recalcado. Mas isso não é o assunto de hoje, então vamos passar. Ahn, tá. Onde é que eu parei, gente? Tá. Eu acho que eu vim até aqui, né? Então, talvez valha a pena tentar formular isso de maneira a que se conceda ao fator temporal o devido peso. O sentimento de que a mãe existe dura X minutos. Vamos lá. Se a mãe ficar distante mais do que X minutos, então a imago se esmaece e, juntamente com ela, cessa a capacidade do bebê utilizar o símbolo da união. O bebê fica aflito, mas essa aflição é logo corrigida, pois a mãe retorna em X Y minutos. Em XY minutos, o bebê não se alterou. Em XYZ minutos, ou seja, uns minutos a mais, o bebê ficou traumatizado. Por que traumatizado? Porque justamente aconteceu essa cisão, não é? Essa cisão para separar uma coisa que era angustiante demais para que a gente conseguisse conviver com ela. Outra coisa que é angustiante demais para que um bebê consiga conviver é a ideia de que, no fundo, a mãe é má.
não é? A gente não pensa isso de que tem a mãe boa e a mãe má? Pois é, mas quando a gente alcança um certo estágio em que a gente consegue dar uma ambivalência para essa mãe e ver a mãe como um objeto total, o problema é quando essa mãe às vezes aparece como boa e aparece como má. E aí a gente simplesmente não consegue perceber a parte da mãe como boa, como má, porque a gente precisa fazer essa cisão, não é? Então, tem as pessoas boas e as pessoas más. Mas a mãe não pode ser má, porque se a mãe for má, eu estou completamente desamparado. Então, no meu discurso, a mãe aparece como sempre boa, uma mãe idealizada. Mas a parte má da mãe normalmente está introjetada e vai formar justamente o que? Um indivíduo melancólico. Porque essa parte que é má da mãe, veja, ela vai ser odiada, mas não na mãe. Ela vai ser odiada no meu próprio eu. Não é? Não é esse um dos destinos possíveis da pulsão? A volta contra o próprio eu? Então, é isso que acontece e que a gente vai chamar também de pulsão de morte. Entende? Porque eu vou odiar esse eu vou odiar essa mãe má, não é? E eu vou querer, de certa forma, destruir essa mãe má, mas eu vou destruir essa mãe má sem saber que eu estou destruindo a mãe, porque no fundo sou eu que eu ataco. Vejam só, é mais fácil que o sujeito queira matar a si mesmo do que matar a pessoa que cuida dela, entende? Porque essa pessoa cuidadora ela é tão importante que ela não pode ser má, simplesmente, não pode. E se a criança percebe essa mãe como má, ela precisa fazer uma cisão dessa coisa má e introjetar a parte má, porque é mais fácil odiar a si mesmo do que odiar a mãe. Percebe? Então, é isso que é o curioso e traz, então, isso que a gente vai chamar de um mecanismo melancólico. A melancolia é justamente a introjeção da parte má do outro. O Freud já falava isso, não é, no Luto e Melancolia, não é, quando ele diz que quando você vê uma pessoa melancólica, no final das contas, aquilo que ela tanto odeia nela mesma, provavelmente é algo de alguém muito importante que está ao seu redor, que tem aquela característica que ela odeia tanto nela mesma, né? Então, Eduardo, é como eu digo para você, e isso é muito importante. Prestem atenção na fala do paciente de vocês, quando ele está fazendo uma fala que ataca o próprio eu, não é? Prestem atenção que talvez isso que ela ataca no próprio eu é justamente uma característica má que ela não consegue aceitar nesse objeto que precisa ser bom, que, por exemplo, a mãe, não é? Quem que ia falar? você está me ouvindo? Sim. Eu estou no fone aqui, não sei como funciona, meio perdido. Deixa eu Uhum. perguntar, aí você falou essa questão da introjeção, da mãe má e da questão da pulsão de morte. Mas Uhum. para o Winnicott, como é que é essa questão, já que não tem a pulsão de morte, como é que fica essa, assim, Ele esse só não vai impasse? chamar de pulsão de morte, né? Mas ele vai tratar normalmente como uma pulsão que se volta contra o próprio eu. Porque, embora não exista pulsão de morte, o Winnicott trabalha muito com a ideia de agressividade. Então, ele vai falar a agressividade que se volta contra o próprio eu, tá? Então, enquanto para os outros autores a pulsão de morte é uma coisa que tem a ver com duas coisas. Ou a agressividade, não é? E a tendência a matar as coisas, não é? Inclusive matar a si mesmo, mas destruir as coisas. Agora, quando você tenta destruir uma coisa para o Winnicott no mundo externo, o que você está fazendo? Testando a realidade dessa coisa. Então, para o Winnicott, a agressividade é uma coisa muito vital, é muito importante. Então, por isso, para ele é bobo a gente chamar isso de pulsão de morte. Entende? Porque a agressividade é uma coisa muito de vida, entende? Mas para muitos autores eles vão chamar de pulsão de morte pelo sentido de que, ao invés de querer se conectar ao objeto através de uma ligação libidinal, que seria uma pulsão de vida, não é? Você quer destruir esse objeto, então isso seria o contrário, seria uma pulsão de morte. Quer destruir esse objeto, quer voltar-se para dentro, não é? Que é, por exemplo, agora tem uma outra versão da pulsão de morte. A outra versão da pulsão de morte é a dissolução do eu. Quando o eu se fragmenta, a gente está falando, de certa forma, de uma pulsão de morte, tá? Por quê? Porque então eu estou destruindo a unidade do eu, a integração do eu, e vendo então esse eu se dissolver naquilo que o Freud vai chamar de um sentimento oceânico. Vejam só, se a gente pega um copo d'água, né? Um copo d'água,
E aí esse copo, a gente, enfim, é isso, ele é um continente, né? Esse é um continente de vários conteúdos psíquicos. Se a gente joga essa água no mar, não é? Nesse mar materno, mas enfim, é o mundo de onde viemos. Então, de certa forma, você imaginando que antes de nascer é como se estivéssemos mortos, não é? É como se a gente tivesse duas mortes, uma morte antes de nascer e uma morte depois. Quando a gente faz essa regressão para esse mundo anterior ao seu nascimento, não é? Que a gente estava assim dissolvido no mundo, então a gente pode chamar isso de pulsão de morte. Mas o Winnicott não vai concordar com isso, tá? Porque para o Winnicott as questões são postas de uma maneira diferente. Mas tem aí uma questão epistemológica. Então não é que não existem essas coisas que os outros chamam de pulsão de morte. Existem, só que ele vai ter outros nomes, tá? Que para ele o nome pulsão de morte é ruim, tá? Então, em XYZ minutos, o retorno da mãe não corrige o estado alterado do bebê. Percebe que já houve um trauma. O trauma implica que o bebê experimentou uma ruptura na continuidade da vida, de modo que defesas primitivas agora se organizaram contra a repetição da ansiedade impensável, né? É uma dor impensável, ou contra o retorno do agudo estado confusional próprio da desintegração da estrutura nascente do ego. Temos de supor que a imensa maioria dos bebês nunca experimenta a qualidade de privação XYZ. Isso significa que a maioria das crianças não porta consigo, vida afora, o conhecimento da experiência de ter sido louco. Percebe? A loucura aqui significa simplesmente uma ruptura do que possa configurar, na ocasião, uma continuidade pessoal da existência. Ou seja, o bebê sai, não é? E é impedido de ter um movimento histórico, porque justamente ele sai do simbólico. Ele simplesmente vive o apavoramento. Após a recuperação da privação XYZ, o bebê tem de começar de novo, permanentemente privado da raiz que poderia proporcionar continuidade com o início pessoal. Isso implica a existência de um sistema de memória e uma organização de lembranças. Gente, aquilo que nos traumatiza, o que que tem de acontecer? Bom, a repetição, a repetição, a repetição. Essa repetição que alguns outros autores, como Lacan, por exemplo, vai falar, bom, essa repetição tem a ver com a pulsão de morte, não é? Que é uma repetição, mas que é uma volta para aquele impensável, que é uma volta para aquele estado de confusão, não é? Então, isso é da repetição, isso é o caráter de repetição da pulsão de morte. Bom, em contraste dos efeitos do grau de privação X mais Y mais Z, os bebês estão sendo constantemente curados pelo mimar localizado da mãe, que repara e estrutura o ego. Essa reparação da estrutura do ego restabelece a capacidade do bebê de utilizar um símbolo de união. O bebê vem mais uma vez permitir a separação e até mesmo beneficiar-se dela. Este é o local que me dispus a examinar. A separação que não é uma separação, mas uma forma de união. Durante a fase do desenvolvimento das ideias, que chegava a um ponto importante no começo da década de 40, Marion Milner, né, em conversa, foi capaz de me transmitir a imensa significação que pode haver na ação recíproca de duas cortinas ou da superfície de um jarro que é colocado em frente a outro jarro. É de notar que os fenômenos aqui descritos não possuem um sustentáculo instintual, em que o elemento orgástico desempenha papel essencial e onde as satisfações estão estreitamente vinculadas ao clímax. Mas esses fenômenos que têm a realidade na área cuja existência estou postulando pertencem à experiência da relação de objeto.
podemos lembrar-nos aqui da eletricidade, que parece gerar-se no contato significante ou íntimo, e que essa característica, por exemplo, quando duas pessoas estão enamoradas. Olha só que interessante. Então, eu vou falar de novo. Podemos lembrar-nos aqui da eletricidade que parece gerar-se no contato significante ou íntimo, que é a característica, por exemplo, quando duas pessoas estão enamoradas. A gente está falando aqui do amor apaixonado, né? Então, o que que acontece? Esses fenômenos da área lúdica possuem variabilidade infinita, em contraste com a relativa estereotipia dos fenômenos que se relacionam quer ao funcionamento corporal pessoal, quer à realidade ambiental. Ou seja, quando a gente está falando dessa elasticidade, bom, a gente está falando de uma certa capacidade de reflexividade, né? A gente está falando de você poder brincar com os símbolos, e por isso ele tem uma elasticidade. Enquanto que uma mente psicotizada, né, ela vai justamente ter uma certa rigidez. A rigidez por quê? Porque as palavras e as coisas se confundem, né? As palavras e as coisas encontram uma certa confusão, né? Porque eu não consigo brincar com a linguagem. Agora, vocês já notaram que o fanático não consegue brincar? Veja, tentem brincar, por exemplo, com um fanático religioso sobre a religião. Dá certo? Não dá certo. Tentem brincar com um fanático bolsonarista sobre o Bolsonaro. Dá certo? Não dá certo. Sabe, o que eu quero dizer para vocês é que qualquer tipo de fanatismo é algo da ordem da paixão. E tudo que é da ordem da paixão impede os processos do brincar. Entendem? Conseguem entender isso? Veja que a paixão, ela ela nos amarra. A paixão, ela nos calcifica, né? Então, a paixão, uma coisa que ela não veja só, tem dois tipos de amor. Vamos imaginar assim uma amizade. Bom, a amizade está ótimo, você pode brincar com o seu amigo e você pode brigar, inclusive, com o seu amigo e voltar e fazer piadas e tal, e você, enfim, trabalhar a relação com base nessa elasticidade. Percebam que muitas pessoas que chegam ao consultório têm justamente a dificuldade de adquirir uma certa elasticidade nas suas relações. No momento em que elas têm uma elasticidade, então elas não precisam que aquele objeto do amor esteja sempre reiterando as suas juras de amor, percebe? Porque então ele fala assim, no começo meu Deus, fiquei apavorado porque minha esposa brigou comigo e eu não sei o que fazer, meu mundo vai desabar. Fala, poxa, mas brigou, mas tudo bem, mas pode conversar e voltar. Pois é, os relacionamentos eles vão se tornando cada vez mais saudáveis, quanto mais elásticos eles forem, não é? Então, desde que se você tem assim um certo respeito, né? Porque o respeito é importante, não é? Se você não pode assim agredir mais do que o outro pode aguentar. Mas o outro pode aguentar bastante coisa, desde que você tenha criado uma certa elasticidade simbólica. Ou seja, quem cria uma elasticidade simbólica não precisa que o outro esteja sempre lá. É como aquele bebê que no começo só aguentava ficar 10 minutos gritando sozinho, não é? Mas com o tempo, esse mesmo bebê consegue agora passar uma meia hora, depois ele consegue ficar na casa dos avós, depois ele consegue ficar uma semana para os pais viajarem para outro lugar, e daí então esse bebê começa a se livrar, não é, dessa coisa psicotizada de que a mãe só existe se ela estiver lá. E se ela não estiver lá, é sinal de que ela não ama e ele está completamente desamparado e ele vive uma morte psíquica. Vejam, a herança disso, a herança desse estado, não é justamente o que a gente vê em várias relações em que as pessoas são extremamente polidas umas com as outras. Vejam só, tentem entrar num culto religioso, por exemplo. Um culto religioso, muitas vezes me passou assim a impressão de, "Pô, por que que eu estou tão incomodado nesse culto religioso se as pessoas estão sendo tão polidas e tão bacanas, aparentemente? Que veja só, elas estão sendo polidas, mas zero elásticas. Ou seja, se eu vier aqui e fizer uma brincadeirinha sobre a religião delas, elas vão me expulsar e vão me odiar. Isso acontece, por exemplo, no bolsonarismo, mas a gente pode imaginar também em qualquer outra corrente política, que é assim, as pessoas estão sendo muito legais se você for bolsonarista, mas tente falar assim, mas eu acho que nisso o mito errou.
Ah, bom, aí não dá. Daí o que que faz? Bom, aí te expulsa. Então, quer dizer, relações podem ser elásticas ou não. Elas são elásticas quando a gente consegue suportar a outridade desse outro, entende? Agora, quando a gente não consegue, não é? E a gente só vive de uma forma voltada para nós mesmos, ou seja, é uma relação que de certa forma é narcísica, mas é um narcisismo vivido a muitas pessoas, um narcisismo vivido em grupo. Bom, então a gente tem um movimento de massa ou um movimento de apaixonamento. Percebem? Então, isso eu achei importante trazer para vocês de novo. Eu não canso de dizer essas coisas, gente, porque isso a gente vê demais na clínica. Pessoas que precisam manter um nível assim de, eu jamais conseguiria retrucar o meu pai. Poxa, mas então tem uma questão aí, porque às vezes uma pessoa de 30 anos que não consegue retrucar o pai, talvez esteja perdendo a seguinte questão. É, ou a mãe, o que quer que seja, ou os amigos, ou a esposa, ou o marido. O que que tem aí? Bom, tem uma calcificação, não é? Porque eu só tenho essa pessoa se ela estiver ali me tratando bem. E se essa pessoa um dia pega e te trata mal? Aí você pode falar assim, vai a merda. Mas se você tiver condições de, enfim, de ter uma certa elasticidade. Quando que a gente consegue mandar as pessoas a merda? Bom, ou a gente não quer vê-la nunca mais, ou a gente quer sim vê-la, não é? Mas a gente quer ver num momento em que ela esteja melhor. Não é isso? Então, percebam o quanto isso é comum na clínica de pacientes que não conseguem de jeito nenhum suportar traços negativos das pessoas que eles amam, né? E se eles não conseguem suportar, provavelmente eles vão idealizar as pessoas que eles amam. A gente normalmente não começa a perceber isso pela ideia da polidez nem nada, mas a gente começa a perceber isso pelo seguinte: a gente vê que a pessoa fala dessas pessoas importantes através de uma maneira idealizada, né? Fala, começou a idealizar o pai, idealizar a mãe, porque meu pai é sempre bom, minha mãe é sempre boa. Estranho. Tem alguma coisa estranha aí. Aí daqui a pouco você fala, tá, e vocês não brigam? Não, nunca. E por que que não brigam? Bom, não, porque brigar é, né, comum. E a agressividade? Cadê? Não brigam porque se brigar vai desandar tudo, vai desfazer tudo, vai, sabe? Vai tudo vai se fragmentar. Então, é muito importante a gente observar na clínica a capacidade, não é, de manter relações elásticas, ok? Então, parei aonde? Hoje eu estou péssimo de me lembrar aqui, estou com algum problema. A significação da experiência instintual. Os psicanalistas que enfatizaram corretamente a significação da experiência instintual e das reações à frustração falharam em enunciar com a mesma clareza ou convicção a imensa intensidade dessas experiências não culminantes que são chamadas de brincar. Partindo como fazemos das doenças psiconeuróticas e com defesas do ego relacionadas à ansiedade que surge da vida instintual, tendemos a pensar na saúde em termos do estado das defesas do ego. Hum? Então, assim, a saúde seria uma espécie de estado de defesa do ego. Dizemos que há saúde quando essas defesas não são rígidas, etc. Raramente, porém, chegamos ao ponto em que podemos começar a descrever o que se parece à vida, a parte a doença ou a ausência dessa. Tá. O que eu queria só dizer é o seguinte, gente. Percebam como essa ideia da rigidez é uma coisa que justamente vai contra o objetivo da psicanálise. Pessoas rígidas, não é, tendem a se tornar menos rígidas com a análise. Não é? Então, a ideia é que você chega assim, a pessoa vai fazer a análise e de repente ela fala, não, mas eu tenho que, mesmo o neurótico, né? Eu devo isso à minha mãe, porque ela me deu a vida. Meu Deus. Então, eu não posso fazer de forma diferente. Essa é a maneira como são feitas as coisas. É, tá, isso é uma forma rígida. E o que que a gente busca? A gente busca aquilo que o Marcelo Marmelo Martelo está fazendo, que é falar, mas e se não fosse assim? E se essa coisa fizesse mais sentido se a gente visse de outra forma? Ou seja, ao invés de uma forma rígida, o que que a gente tem no outro, do oposto? A brincadeira. Então, o que se opõe à rigidez é uma forma brincante, não é? Então, por exemplo, a gente tem lá o Zizek falando
sobre aquele filme que é o Born to Kill, né? Então que você tem lá alguns soldados, mas você tem o soldado Joker. O que que é o soldado Joker? É o soldado brincante. Esse soldado brincante, ele se dá bem no exército, por quê? Porque ele consegue entender que mesmo o sargento gritando na cara dele, no fundo ele está passando ele só quer que você faça tal coisa, e aí ele consegue sacanear o sargento nas brincadeiras que ele faz com seus pares, e tá tudo bem. Quem que não sobrevive a isso? Quem tem uma rigidez tamanha que quando o sargento grita, então aquilo é um puro sinal, não é, de apavoramento. Então o que acontece é que esse soldado que não conseguiu entender qual era a jogada, qual era a sacanagem presente no militarismo, não é? Porque para ele o mundo era uno, era unidimensional. Ele não era passível de brincadeira. Então esse soldado ele se torna um fanático do militarismo. O fanático, ele tende a se decepcionar como um bebê se decepciona. E aí, então, ele cria uma relação de necessidade e não de vontade ou de... Então, justamente esse é o problema. Quando você está no mundo da necessidade, a decepção é mortífera, percebe? Enquanto que você está, quando está no reino da vontade, o desapontamento é só um desapontamento. Tá bem? Então, nesse caso, o que acontece com o soldado é que esse que se torna fanático acaba se matando, não é? Ele não consegue sustentar aquela dificuldade. Fala, Fábio. Oi, uma dúvida paralela aí, o, o Winnicott, ele fala bastante esse conceito psiconeurótico, né? Uhum. E como é que, em medida isso é diferente de neurose, Não, é como é neurótico. que, um pelo outro mesmo, É sinônimo. neurótico. Mesma coisa, neurótico. O Freud mesmo usa essa nomenclatura também, mas não tem problema nenhum. Pode tomar toda vez que ele falar psiconeurótico só por neurótico. Então, isso equivale a dizer que ainda temos de enfrentar a questão de saber sobre o que versa a vida. Nossos pacientes psicóticos nos forçam a conceder atenção a essa espécie de problema básico. Percebemos agora que não é a satisfação instintual que faz um bebê começar a ser, sentir que a vida é real, achar a vida digna de ser vivida. Na verdade, as gratificações instintuais começam como funções parciais e tornam-se seduções, a menos que estejam baseadas numa capacidade bem estabelecida, ah, hum, na área dos fenômenos transicionais. É o eu self que tem de preceder o uso do instinto pelo eu, né, self. O cavaleiro que deve dirigir o cavalo e não se deixa levar. Poderia empregar a frase de Buffon. Lê para nós aí, ô Yaci. Le Le style est... style est le même. Ótimo, obrigado. Quando se fala de um homem, obrigado, Yaci. Quando se fala de um homem, fala-se dele juntamente com a soma de suas experiências culturais. Quando se fala de um homem, fala-se dele juntamente com a soma de suas experiências culturais. O todo forma uma unidade. Empreguei o termo experiência cultural como uma ampliação da ideia dos fenômenos transicionais e da brincadeira, sem estar certo de poder definir a palavra cultura. A ênfase, na verdade, recai na experiência. Utilizando a palavra cultura, calou pensando na tradição herdada. Utilizando a palavra cultura, calou pensando na tradição herdada. Calou é estranho, né? Veja, Será que não? eu acho que é estou. Eu acho que é utilizando Na, no livro da Ubu, ele fala penso. é isso. É isso mesmo. Utilizando a palavra cultura, penso na tradição Uhum. perfeitamente. Obrigado.
Então, estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual indivíduos e grupos podem contribuir, e do qual todos nós podemos fruir se tivermos um lugar para guardar e que encontramos. Dependemos aqui de algum tipo de método de registro. Sem dúvida, muito se perdeu das primeiras civilizações, mas nos mitos que foram produto da tradição oral, é possível perceber a existência de um fundo cultural, estendendo-se por 6.000 anos e fazendo a história da cultura humana. Essa história, através do mito, persiste até a época atual, a despeito dos esforços dos historiadores na busca da objetividade, o que jamais conseguem, embora devam tentá-lo. Olha, gente, eu vou parar aqui, né, que a gente deu 1 hora agora de encontro, e aí então a gente continua na próxima. Na próxima eu já quero estar aqui com a edição da Ubu, que é melhor, né? Aqui a gente teve várias dificuldadezinhas, mas eu acho que deu para desenvolver o pensamento aqui do principal, pelo menos, certo? Então é isso, né? Agradeço a presença de vocês e até a próxima semana nesse encontro aqui, né? A gente vai ter amanhã, para quem se inscreveu, a matéria do Winnicott, na formação, né? E que dá para fazer também de maneira avulsa, tá bem? E lá a gente está assim com uma coletânea de textos muito bacanas assim. Então, eu acho que tem uns 5 livros diferentes do Winnicott. Não foi isso aí para fazer vocês comprarem a coleção da Ubu, não, sabe? Foi só porque realmente eu fui pegando os textos que eu achava mais interessantes e aí eu escolhi o número de textos que eu pensei que dava para a gente terminar, né, no semestre. E vocês vão ver como esses artigos que a gente vai ler no curso lá da formação, vai dar para ter uma visão de conjunto da obra do Winnicott muito interessante, sabe? Então, quem está sofrendo um pouquinho aqui no Brincar e a Realidade, porque aqui a gente já está pegando um texto, não é, do final da obra do Winnicott, né? Quando a gente já teria que saber várias outras coisas. Então, às vezes fica um pouquinho difícil, mas nós vamos encarar, né? Então, lá uma série de artigos que vocês vão ver que isso tudo vai ficar um pouco mais simples, tá bom? Isso aí, pessoal. Até lá, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.